até que vos torne crianças novamente, não entrarão de modo algum no reino dos céus. Mateus 18:3. Vamos trocar uma ideia sobre essa passagem bíblica, tá? E também entender que atualmente, tá, a gente tem uma capacidade de leitura simbólica muito rasa. A gente interpreta tudo como de forma literal. A nossa primeira pergunta seria: o que é se tornar criança novamente, né? É ser ingênuo de novo, é ser bobinho? Fica meio vago, né? Mas de fato, gente, se a gente parar para pensar, quando a gente era criança, a maioria foi o único momento que a gente foi humano de verdade. Já parou pra pensar isso? Que quando a gente foi criança, foi que quando a gente foi humano de verdade, foi quando a gente se apaixonou, foi quando a gente chorou, foi quando a gente ficou com raiva, foi quando a gente compartilhou sem olhar a quem, a gente imaginou, a gente criou fantasia. Aí deu, a gente fez 18 anos, a gente virou pagadores de conta. E pecadores e tudo que for desgraça é adulto. Eu odeio ser adulto. Mas, de fato, é, ser criança novamente, gente, é ter a vida, né? O meu entendimento é ter o normal da vida, né? O choro, o riso, a fantasia, a brincadeira, a bobice, o não querer fazer nada, o quebrar regra, o questionamento como padrão de vida, né? Que é como a gente era na infância. Depois que a gente cresce, muitos, né? Não vou dizer todos, mas muitos se enrijecem nas crenças, nas identidades. Pega uma pessoa de 35 anos, 40 anos que está no emprego há muito tempo, fez uma faculdade, uma pessoa, né, vou dizer, uma pessoa legal, fez uma faculdade, sei lá, que ela é advogada. Cara, na cabeça dela, às vezes tu pergunta e às vezes ela tá infeliz, ela fala: "Não, mas eu não posso trocar agora, já tenho 40, já tem 40 anos". Olha só a capacidade dessa mente de enrijecer numa identidade que aí ela se apoia na idade, né? Porque eu já tenho 40 anos, não posso mais mudar, enfim. Ou, né, as crenças, né? Pessoas que não conseguem trocar de crença, são apegadas, enfim. Quando a gente é criança, a gente não tem essas coisas, gente. A gente é muito maleável, né? Agora, saindo de um papo filosófico, indo para um papo psicológico, né, onde a gente pode ter análise, na Bíblia se fala, né, que a criança até os 7 anos é santa. E na psicologia tem uma coisa muito legal que dá para medir, né, o funcionamento mental de uma criança. E adivinha quais são as principais características das crianças do 0 aos 7 anos? Pensamento intuitivo, ou seja, as crianças são extremamente intuitivas e sensitivas, gente. Sabe? Elas confiam na intuição delas. Linguagem explosiva, né? As crianças elas falam o que dá na telha. Então, elas não têm muito esse filtro, sabe? A terceira coisa, imaginação muito fértil, né? Muito faz de conta, muito questionadoras, né? Por que eu tenho que tomar banho agora? Por que isso? Por que aquilo, sabe? E geralmente as crianças elas chegam nos porquês que os adultos às vezes não conseguem responder, né? Que eles nunca param para pensar. E consciência, tá? As crianças são extremamente conscientes, muito mais do que os adultos às vezes, porque a consciência delas é formatada entre a lei da causa e efeito, não a lei moral, sabe? Então, se elas fazem alguma coisa que depois elas se sentem mal, enfim, elas vão se guiando dessa forma, tá? Óbvio, a gente tem que entender que às vezes algumas coisas que a gente faz no começo são ruins que depois ficam boas. A criança às vezes não tem essa noção. Mas enfim, as crianças têm consciência, tá? E mais legal dessa fase é que elas estão saindo do ego e indo para a socialização com outras crianças. E é uma coisa natural das crianças a empatia,
o compartilhar dos brinquedos e tudo mais. Então, fica a reflexão, né, gente? O que, que seria se tornar criança novamente? É pensar, criança tem preconceito com quem é viado, com quem é isso, com quem é aquilo. Não tem. Quem tem é a pessoa que criou ela dessa forma. A criança, ela tem uma noção do que é sucesso, fracasso. Não. Quem tem isso é a sociedade atual que criou, que ela vive, que ela foi inserida. Entende? Então tá vendo que você começa a ver que nenhuma narrativa de existência nossa faz sentido. O que faz sentido é viver a vida, né? E achar a sua essência, o seu dharma, entende? Aquilo que é natural para você fazer. E aí, em cima disso, você cria sua profissão, né? Aí vem essa parte de imaginação, de fantasia, mas para você perceber que não faz sentido você querer entrar no reino dos céus, né? Cheio de preconceito, cheio de tabu, cheio de narrativa que você nem sabe de onde vem. Antes você vai ter que tirar tudo isso da sua cabeça e voltar a ser aquela criança maleável, agora com muito mais juízo, com filtro, tudo aquilo que você aprendeu tá lá, né? Você, as suas experiências e tudo mais ficou com você. Mas de fato agora elas não são o seu guia, você tem que abandonar elas, né? Se tornar criança novamente. Vocês vão ver que a vida de vocês fica muito mais leve, sabe? Você tem 40 anos, vai na pracinha, vai brincar, sabe? Compra os brinquedos, faz coisa de criança, brinca com as crianças de verdade, faz fantasia. Todas essas coisas, gente, são boas para a gente e vocês vão ver que é basicamente isso que faz a gente manifestar e atrair. Quando você, aquela coisa, né, finge que é algo, igual as crianças fazem, é aquilo que elas estão fazendo que vai manifestar. É uma aula de manifestação. Se você se mantém tempo suficiente no personagem, vamos dizer, você vira ele. Mas enfim, aqui foi uma reflexão para vocês, tá? De como é necessário um entendimento profundo dessas passagens para a gente não ficar rotando abobrinha aí na internet ou na nossa vida.